Galera, bora aplicar tema 1, primeira parte. Vou resolver agora o exercício 2 do bora aplicar de razão e proporção, perfeito? O exercício é assim, é uma questão da FUVEST 2016, tá? Um veículo viaja entre dois povoados da Serra da Mantiqueira. Percorrendo a primeira terça parte do trajeto, a velocidade média é de 60 km por hora. A terça parte seguinte, a 40 km por hora. E o restante do percurso, a 20 km por hora. O valor que melhor aproxima a velocidade média do veículo nessa viagem em km por hora é... Qual é o detalhe aqui, galera? Garotada, é o seguinte, eu tenho três partes. Primeira parte, vamos nos organizar. Eu sempre falo, e eu vou bater nessa tecla com vocês até o final, o segredo de resolver exercícios, probleminhas em matemática, tá? O primeiro grande segredo é se organizar, tá? Se você não se organizar, dificilmente, não adianta você ficar lá lendo, esperando a resposta pular no seu tórax, porque ela não vai, perfeito? Então, olha lá, primeira parte. A primeira parte, vamos falar um pouquinho sobre o deslocamento da primeira parte, tá? Tudo bem? Aí você vai falar assim, mas Gaspar, esse exercício é de física, o que está fazendo na prova de matemática? É o que eu sempre falo, e vocês devem ter assistido isso daí nas videoaulas que eu postei aqui, tá? As unidades de medidas, elas falam muito sobre a relação entre as grandezas. Então, se ele vai lá e te fala que a velocidade, certo? É quilômetros por hora, ou seja, se ele está dizendo que a velocidade é quilômetros por hora, ele está te dizendo que ela é deslocamento sobre tempo. Ah, então eu não precisava ter decorado a fórmula, saber as fórmulas todas. Não, porque ele pode dar várias relações entre grandezas. Ele pode dar densidade, que é grama por centímetro cúbico, entre outras. Entendeu? Então, é mais importante para você entender esta relação entre as grandezas que ele acabou de te passar. Então daqui eu tiro o quê? Que velocidade é ΔS sobre ΔT. Se precisar, eu tenho que o ΔT é ΔS sobre V. Ou, se eu precisar, eu tenho que o ΔS é V vezes ΔT. Sim ou não? É o mesmo raciocínio depois que a gente usa para estudar a vazão de torneira. Perfeito? Então tá bom. Beleza. A primeira parte, ele desloca 1/3 do movimento. Eu vou chamar então, na segunda parte ele desloca mais 1/3. Na terceira parte ele desloca mais 1/3. Então por que você não colocou 1/3? É porque eu estou considerando que o total será 3x. Fica mais fácil de você trabalhar. Em vez de você falar 1/3, 1/3, 1/3 para dar x, chama de x, x, x para dar 3x. Ah, Gaspar, acho que compreendi. Então, beleza. Tá, neste caso, o primeiro pedaço, ele vai a uma velocidade, vamos colocar aqui, velocidade. Esse primeiro terço, ele vai a uma velocidade de 60 km por hora. O segundo pedaço a 40 km por hora. E o terceiro pedaço a 20 km por hora. Perfeito? O exercício é isso, tá? O que ele pede pra gente? Ele pede a velocidade média. Então, o que eu vou fazer? Olha o que eu vou fazer. A minha velocidade média, só para vocês entenderem, a minha velocidade média, ela vai ser o deslocamento total, certo? Pelo tempo total. Aí eu pergunto para vocês, como é que eu faço para achar o tempo total? O ΔT de cada um vai ser, olha aqui, galera. Olha aqui. O que é ΔT? Não é ΔS sobre V? Então, nesse caso, o ΔT aqui é x sobre 60. Nesse caso, ele é x sobre 40. Ó, ΔS sobre V. ΔS sobre V é o ΔT. Mas por que, Gaspar? Passa o ΔT multiplicando o V, vem o V dividindo. Certo? Porque se a velocidade é ΔS sobre ΔT, é porque ΔT é ΔS sobre V. Tá, e aqui vai ficar x sobre 20. Esse é o meu tempo. Qual é o tempo total? Vai ser x mais 60, x sobre 60, mais x sobre 40, mais x sobre 20.
Então eu vou pegar o meu deslocamento total, que é 3x, vamos lá, velocidade média, o meu deslocamento total, que é 3x, e vou dividir pelo tempo total, que é x sobre 60, mais x sobre 40, mais x sobre 20. Agora, a gente vai entrar num ponto aqui que não tem mais a ver com raciocínio de proporção. Se você tiver dificuldade em continuar o exercício daqui em diante, é porque você tem dificuldade em tirar o mínimo, fazer conta com fração, aí a gente tem que atacar isso aqui. Eu sempre digo, a evolução em matemática está muito relacionado com você ir descobrindo aonde estão as suas falhas e corrigindo aonde realmente estão as falhas. Então, agora a parte é resolver essa conta. Tudo bem? Então, olha, analisa, este é o exercício, vou até dar um espaço para vocês poderem dar um print, correto? Olha lá, eu dividi o trajeto em 3 partes iguais, que me dá um total de 3x. A velocidade ele me deu em quilômetros por hora. Mostrei para vocês que o tempo, ele é ΔS sobre V. Aí eu calculei o tempo. E aí eu digo o seguinte, a velocidade média é você pegar o deslocamento total, que é 3x, e dividir pelo tempo total, que é x sobre 60, mais x sobre 40, mais x sobre 20. Aí a gente chegou nesta conta que está aqui. Agora vamos fazer essa conta. Então, já dei um espaço para vocês darem um print, ó. Vai lá, dá um print. Beleza? Porque eu vou apagar aqui porque eu quero fazer aquela conta com espaço. Perfeito? Então vai ficar assim, ó. Vamos na fé. O que eu vou fazer, galera? Eu vou resolver isso daqui separadamente. E é o que eu aconselho vocês a fazerem. Vai lá no rascunho e resolve isto daqui separadamente. Tá? Lá no Facilitando a Matemática, na playlist lá do canal do Bora, tem lá uma aula em que eu ensino vocês a somar frações, como tirar o mínimo, como fazer mais rápido e tal. Quem tiver dificuldade aqui, assiste lá depois. Tá, então eu vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 60, 40 e 20. Põe aqui o 60, ponho aqui o 40, ponho aqui o 20 e vou tirar o mínimo. Por 2, 30, 20, 10. Por 2, 15, 10 e 5. Por 2, 15, 5, 5. Por 3, 5, 5, 5. Por 5, 1, 1, 1. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120. O que é o mínimo múltiplo comum? Ele é um número que é divisível, nesse caso 120, por 60, por 40 e por 20. Mas por que, Gaspar? Porque agora eu tenho que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então vai ficar 120 por 60, 2 vezes x, 2x. 120 por 40, 3 vezes x, 3x. 120 por 20, 60 vezes x, perdão, 6 vezes x, 6x. Quanto é que vai dar isso daqui? Vai dar 11x sobre 120. Correto? Agora o que eu faço? Agora eu venho aqui e faço isso aqui, ó, velocidade média é o deslocamento total, que era 3x, dividido por 11x sobre 120. Perfeito? Ok? Tá, o que vai acontecer? O que está dividindo passa multiplicando invertido. Olha lá. Aí o que eu faço? Eu posso cortar x com x. No que eu cheguei? Eu cheguei que a velocidade média é 360 por 11. Agora eu vou dar uma dica para vocês. Vamos olhar para as alternativas. Olha lá. Vamos olhar para as alternativas. As alternativas, ó, 32,5, 35, 37,5, 40, 42,5. Aí você fala assim, não, Gaspar, eu vou fazer essa conta. Beleza, galera. Faz o seguinte, se aqui fosse 12, eu sempre falo muito isso em relação à prova do Enem. Se aqui fosse 12, 360 por 12 daria 30. Como aqui é um pouquinho menos que 12, então vai dar um número um pouquinho maior que 30. Então você pode contar aí que a resposta vai dar 32,5 quilômetros por hora
Alternativa A. Então é um exercício que aparentemente é difícil, tá? Porque é muita informação, muita coisa para o aluno enxergar, mas eu quero que vocês enxerguem desde o começo e eu quero que vocês realmente percebam aonde que está a dificuldade. Se a dificuldade está em entender a proporção, aí você tem que se atentar a primeira parte do exercício, ou se a dificuldade está no cálculo da velocidade média que a gente chegou aqui, que foi o processo de fazer a soma das frações, tirar o mínimo e depois fazer essa conta que está aqui. Beleza, galera? Então tá, um exercício bacana para vocês terem uma visão legal da matéria. Perfeito? Sair, deixar vocês com o exercício à vontade, a gente se vê na próxima. Um abraço!